200 pessoas já com a gente no café. Bora começar de notícia, então? Primeira coisa, né? Os números do Renan Lodge. Renan Lodge muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Atlético. Lateral de 27 anos. Jogou pelo Al Hilal na temporada de 2024-25. Inclusive foi muito bem no Mundial de Clubes, né? Na Copa do Mundo de Clubes. Foi titular em todas as partidas. É um jogador de alto nível. É um jogador que possivelmente seria titular, se não for em todos, mas na maioria dos clubes da América do Sul, né? Não tô lembrando aqui de um lateral com o mesmo potencial e capacidade do Renan Lodge. O jogador está assinando até por 5 anos com o Atlético, então uma contratação que o Galo está fazendo para longo prazo, vão ter luvas envolvidas, a gente está tentando apurar esses valores, vai ser um jogador que vai ter um salário elevado, né? Porque é um jogador com, inclusive, possibilidades de futebol europeu, né? O Atlético tinha alguns clubes tinham interesse no Lodge, mas ele vive uma situação de um imbróglio judicial com a equipe do Al Hilal. Vou explicar. Em setembro de 2024, o Renan Lodge alegou que estava sendo impedido de exercer sua profissão e pediu uma rescisão unilateral da equipe do Al Hilal, né? Então ele simplesmente pegou as coisas dele e deixou o clube, né? E o Al Hilal, por sua vez, prometeu que iria processar, medidas legais e tudo mais. A razão disso é que o Simone Inzaghi, que era o treinador, ele não estava relacionando o Renan Lodge com frequência para competições, né? Então algumas competições jogava, outras não. Isso deixou o jogador brasileiro insatisfeito por entender que tinha a possibilidade de jogar mais e acabou tendo essa situação toda, né? Dentro do Atlético estão tratando com tranquilidade isso, uma situação que vai ser contornada pelo departamento jurídico, então não haveria problema na situação do Renan Lodge, pelo que o Bica Galo apurou. E eu vou trazer aqui alguns números do Renan Lodge, né, que é aí o reforço presente de Natal, né? Acho que é um bom presente de Natal que o Atlético preparou aí. Renan Lodge, então, na tela para vocês. O jogador teve 42 jogos, em 39 foi titular na equipe do Al Hilal. São 4 gols e 8 assistências, ao todo 12 participações em gols, 19 grandes chances criadas, tá, do Renan Lodge, 86% de acerto no passe. Então, um cara com uma assertividade absurda no passe, absurda, né? E 54% de eficiência nos duelos, tá? 212 ações defensivas, são 5 ações defensivas por jogo, 0 erros defensivos graves, uma nota 7.25 no SofaScore, o lateral Renan Lodge, novo reforço do Atlético. Deve ser anunciado aí, provavelmente, até o término da semana, né? Ainda tem algumas coisas para serem resolvidas de maneira burocrática, né, minutas contratuais, assinaturas para cá, para lá e tudo mais, mas a negociação, né, está certa, vai acontecer. Só falta a questão, né, de burocracia mesmo, trâmites burocráticos e tudo mais, tá? Mas o Renan Lodge, pelo que a gente confirmou, 5 temporadas então, grande acerto da diretoria e números bem interessantes, né? Bem interessantes. Querendo ou não, ele estava numa equipe estrelada, né? Antes de finalizar o seu contrato, a equipe do Al Hilal é uma equipe multicampeã lá no futebol saudita. Cleiton Fernandes mandou R$ 10. Tomara que tenhamos mais uns 5 jogadores de qualidade. Tomara, né? Tomara. Cleiton Fernandes mandou pra gente o Live Pix. Valeu, Cleiton, tamo junto. Então, assim, eu fiquei bem esperançoso quando eu soube dessa janela. E aí eu fui procurar a situação do Juninho Capixaba também. E aí eu me deparei com a situação de que o Atlético também está trazendo o Juninho Capixaba. Então o Galo está reforçando a lateral esquerda de uma maneira que eu não me lembro de ter visto 2 laterais esquerdos tão bons assim no Galo. Já tem falado isso aqui na live do canal Bica Galo com frequência. Não me lembro de ter visto 2 laterais tão bons. Aí me lembraram aqui do Arana e do Dodô. Não acho que era o mesmo nível. O Dodô era um bom reserva, mas
Lodge e Capixaba são acima, os dois, na minha opinião. Se bem que o Arana de 2021 era muito bom, né? E Douglas Santos e Fábio Santos lá em 2016, né? 15, 16. Então eram essas situações assim que eu fiquei pensando, mas Lodge e Capixaba é consertar todo um lado esquerdo ali. E são jogadores que podem dar opção para o Sampaoli. O Capixaba ele pode jogar mais defensivamente pelo lado esquerdo, ele pode jogar mais por dentro como um meia ou como um segundo volante, obviamente de lateral, que é a sua posição de origem. O Lodge ele pode jogar mais avançado também, ou como um jogador aberto pelo lado esquerdo na linha do meio-campo. Então tem várias possibilidades com ótimos jogadores. A situação do Capixaba envolve a ida do Patrick, com parte do passe sendo cedido ao Bragantino de maneira definitiva, Renier sendo emprestado até 2026, tá? E valores na casa de 2,5 milhões de euros pelo Juninho Capixaba, que viria também de maneira definitiva para o Atlético. E aí, com isso, né, de maneira óbvia, a gente teria ali uma saída do Guilherme Arana, né? Guilherme Arana, que é um jogador que é histórico do Atlético, né? Particularmente, é o maior lateral que eu vi jogar com a camisa do Galo, o melhor lateral que eu vi jogar com a camisa do Galo, né? Tem meus 35 anos, então vários jogadores que vocês podem citar aí, galera mais das antigas, eu não vi, né? E o Guilherme Arana, sem dúvida, foi o melhor lateral que eu vi com a camisa do Atlético. E certamente são ciclos importantes que se encerram nesse momento, né? O Arana é um cara que sai como ídolo do Galo, né? Como um cara que sempre honrou a camisa, um cara que sempre representou, sempre apareceu para dar entrevista, nunca se escondeu disso, né? Então acho que é um cara ali que realmente merece todo o respeito da torcida atleticana, né? O Guilherme Arana. A negociação com o Fluminense não está fechada, né? Mas é uma negociação que acontece. O Fluminense, nesse momento, é o principal interessado no Guilherme Arana, né? E nesse momento há uma discussão sobre os moldes do negócio com o Atlético, né? O Atlético, naturalmente, gostaria de vender o jogador, mas provavelmente o Fluminense não teria condição de comprar o jogador, né? Não acredito. Desculpa. Não acredito numa situação de empréstimo. Acho difícil que aconteça isso. Mas então, o Atlético gostaria de vender o jogador, né? O Arana. E aí algumas pessoas ficaram falando, podia trocar em fulano, em ciclano e tal. Não acredito que seria também uma troca de jogadores. Na verdade, ninguém conseguiu ainda descobrir quais são os moldes do negócio, né? Então, estão sendo discutidas as situações ainda, né? Mas a situação do Juninho Capixaba é uma situação que vai avançar caso o Arana saia, né? Então, o Arana saindo, o Juninho Capixaba deve chegar, né? E o Atlético, então, vai avaliar essa proposta do Fluminense pelo Guilherme Arana para ver qual vai ser o melhor caminho.